Me pediram para que eu contasse para vocês a história da Piffer. E contando essa história, percebi que é impossível contá-la sem contar também a minha história de vida, já que essas duas histórias se entrelaçam o tempo todo. Então percebi que essas duas histórias foram, na verdade, uma só por durante muito tempo dessas duas vidas. A Piffer Festas foi criada no ano de 1995 por mim, quando eu tinha 30 anos de idade. Mas o seu primeiro produto surgiu entre os anos de 1993 e 1994, quando eu tinha cerca de 20 anos, e tomei conhecimento da existência do EVA, percebendo nele inúmeras possibilidades de utilização. Então, comprei alguns pedaços desse material mirabolante que na época era chamado de emborrachado e que quase ninguém sabia da sua existência. Levei esse emborrachado para casa e comecei a experimentá-lo de diversas formas. E foi esse o ponto de partida da história da nossa empresa, pois foi nesse momento que surgiu o primeiro produto dela, o lápis animado palhaço. Comecei então a vender esse produto para as pessoas do meu círculo de convivência e, para minha surpresa e satisfação, todos compraram mais de uma unidade para presentear filhos, sobrinhos, netos e etc. Com a boa aceitação do produto, chegou então a ideia de fabricá-lo e vendê-lo em maior escala. E eu mal sabia que essa ideia era, na verdade, um pensamento empreendedor. E que junto desse pensamento empreendedor, viria também uma fase bem desafiadora e importante da minha vida, pois eu teria que abrir mão do cargo de professor que eu ocupava em 3 escolas lecionando educação artística. E ainda teria que voltar de São Paulo, onde eu morava naquela época, para minha cidade natal, Poços de Caldas, já que iniciar um empreendimento em São Paulo me pareceu muito mais difícil. Ainda morando em São Paulo, eu comecei a pensar em formas para produzir aquele lápis animado que eu fazia de uma forma tão artesanal, num formato mais produtivo. E aí começava a pensar em fabricação em larga escala. Pesquisei bastante e criei um processo de confecção que tornou o produto manufaturável. Inclusive, esse mesmo processo de fabricação em si é muito similar ao processo que utilizamos até hoje. Mas é claro que com o tempo esse processo foi muito melhorado, simplificado, tornando-o cada vez mais produtivo. E para isso contei sempre com o time de profissionais que a empresa teve e tem atualmente. Mas as fases do processo inicial da sua construção em si são praticamente as mesmas. Então, foi no ano de 1995 que a empresa Piffer se tornou realidade, entrando no mercado com os lápis animados. Nesse momento, nós tínhamos o lápis animado do palhaço e mais outros 12 modelos, que eram o leão, o macaquinho, o tigre, o gatinho, entre outros. Eu vendia esses produtos em papelarias, lojas de presentes, lojas de souvenirs, lojas de doces e também em lojas de festas. E foi aí então que eu conheci as lojas de artigos para festas e me encantei com elas. Notei que ali estaria o nicho de mercado que eu deveria seguir, até porque havia poucos fornecedores de produtos para esse segmento de mercado. No início, eu mesmo criava todos os produtos e, além de criar os produtos, eu também ajudava na fabricação dos produtos, eu fazia os seus respectivos custos, eu administrava a empresa e ainda vendia todos os produtos nas lojas aqui na região.
Nessa época, em meados de 1997, eu enchia o meu carro de produtos toda segunda-feira e viajava pelas cidades vizinhas comercializando esses produtos na pronta entrega. E só voltava para casa depois de vender todo o estoque que eu tinha levado no carro. Isso geralmente acontecia na quarta ou na quinta-feira. Então, nos dias da semana que me sobravam e também no sábado, eu realizava tudo o que eu precisava realizar na empresa e já me organizava para sair vendendo novamente na próxima segunda-feira. Eu levaria tudo que foi produzido enquanto eu estava viajando. E assim a vida seguiu por um bom tempo. Nesse período, aos poucos, os representantes comerciais foram surgindo e então os cargos e profissionais para a pequena fábrica também foram surgindo. E eu fui deixando de fazer tudo na empresa e então ela foi se desenvolvendo e conquistou sua primeira sede própria no ano de 1998, quando eu tinha 33 anos. Já dentro do segmento de festas, eu comecei a perceber que as crianças elas não queriam comprar somente os lápis de leão, palhaço, macaquinho, tigre que eu produzia. Elas queriam principalmente comprar produtos daqueles personagens que elas amavam tanto, que são os personagens licenciados, aqueles personagens que elas assistiam nas suas TVs. Sendo assim, ainda no ano de 1998, com os meus 33 anos de idade, fui buscar o nosso primeiro licenciamento de personagens. E eu não fui nada humilde nessa busca. Iniciei negociando a primeira licença da empresa com ninguém menos que a Disney. Inclusive, estamos com ela até hoje. A partir daí, o sucesso começou a rondar a empresa. E logo busquei outras licenças, como Maurício de Souza, Banana de Pijama, Warner Bros., dentre outras. Essas licenças faziam muito sucesso na época. E hoje em dia, a empresa Piffer trabalha com a maioria dos personagens mais famosos do mundo. Fomos também acrescentando máquinas aos nossos processos produtivos, desenvolvendo ferramentas, criando novos processos e assim tornando os produtos cada vez mais viáveis para a produção em larga escala. No ano de 2000, quando eu e o Piffer tínhamos 34 anos, então eu fui convidado para fazer parte da sociedade da Piffer. E assim o Piffer atuava como diretor e eu como vice. A partir desse momento, a Piffer e o Piffer começaram a ter vidas independentes, apesar de ambos continuarem com suas vidas totalmente entrelaçadas. Mas a partir daí, além do Piffer e de mim, outras pessoas começaram a contribuir de forma muito significativa com a empresa e então passaram a compor o seu DNA. E então a história da empresa passa a ser construída por várias mãos. Nesses anos todos de existência, a empresa, como qualquer outra empresa, passou por muitas fases boas e muitas fases ruins, mas manteve sempre seus princípios e valores como sua principal ferramenta de trabalho. E a partir desse momento da empresa, muitos de vocês já conhecem a história dela, pois me ajudaram na construção. Portanto, não vou entrar em detalhes a partir desse momento. E hoje a empresa completa 30 anos e eu 60. E estou aqui contando para vocês uma história de lutas e realizações. Uma história que muita gente me ajudou a construir. A essas pessoas eu digo que sou eternamente agradecido. É claro que em 10 minutos não dá para contar quase nada do que aconteceu em 15.768.000 minutos, que corresponde aos 30 anos da empresa. Mas é possível dar pincelada dos fatos e é isso que estou tentando fazer agora. E eu gostaria ainda de dizer para os atuais gestores da empresa, que são os atuais protagonistas da história da Piffer,
já que eu passei esse meu papel de protagonista para vocês, para que continuem fazendo uso do respeito ao próximo e da dedicação como as nossas principais ferramentas na construção da história da Piffer. E eu desejo que daqui 30 anos, quando eu estiver com 90 anos de idade, que eu ainda esteja vivo e lúcido para ouvir vocês me contarem a história desses outros 30 anos que vocês estão escrevendo sem mim. Desejo ainda que quando essa data chegar, no ano de 2055, que vocês estejam também fortes e saudáveis, passando para uma próxima geração o privilégio de continuarem construindo os outros 30 anos vindouros dessa história, e assim sucessivamente. E onde quer que eu mereça estar nesse momento, lá do ano de 2085, eu estarei feliz, vibrando energias positivas para que essa empresa que carrega o meu nome e o nome da minha família tenha proporcionado crescimento profissional para um número gigantesco de pessoas, além de muita alegria e diversão para todos os que compraram os nossos produtos.